Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Virgílio Sarmento. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou o Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. E antes de iniciarmos o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e fique sempre por dentro. Então, meus amigos, muito boa noite. Como diz o Felipe, bom dia, boa tarde. Né? Esse vídeo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Exatamente. Dependendo da hora que você for assistir, tá cumprimentado. É verdade. João Henrique, conta pra gente aí qual é o caso prático de hoje, meu amigo. Pois é, fomos procurados lá no cartório, né, por uma pessoa que era um curador, uma pessoa interditada, e ele queria vender um imóvel dessa pessoa interditada. E queria saber como é que ele deveria proceder para poder fazer essa venda, né? Então ele nos trouxe toda a documentação do imóvel, trouxe todos os documentos da decretação da interdição do proprietário e queria fazer a transferência daquele imóvel, dizendo que, olha, eu sou o curador, represento o interditado e tenho o dever e o direito de representá-lo nessa venda e transferir esse imóvel para um terceiro. E aí nós fomos analisar a questão e explicar para ele todos os trâmites e o porquê e como que ele deveria proceder para possivelmente realizar uma venda, né, de um imóvel de uma pessoa interditada. Muito bom, né? Esse assunto é muito relevante. A curatela, né, que o João tratou aqui, é muito comum no cartório. Acho que vale a pena falar sobre isso. Então. Sim, até porque, assim, como você disse, é comum, de fato. Até diversos são os casos, por exemplo, em que a venda do imóvel é inclusive para custear tratamentos ou até ajustes, né, dentro de casa, dependendo da situação, né? Então, assim, realmente é um tema que é bom, né? Porque existem aqueles que precisam realmente, e para os próprios curadores, saber como que se procede numa situação dessa daí. Perfeito. Então, o tema de hoje é a curatela. Ô, João, então, assim, voltando aqui ao que você falou, né? Então, um curador te procurou para vender o imóvel do curatelado. Então, a gente está já tratando de algumas palavras, termos jurídicos, né? Então, explica um pouquinho o que é a curatela para a gente. Então, basicamente, quando uma pessoa ela é incapaz, existem duas formas de ser representada, né? Ou ela é representada por um tutor, quando é uma pessoa, uma criança, um menor de idade, né? Ou por um curador, quando é uma pessoa maior de idade, né? Então, existe essa figura da pessoa que representa o interditado ou o incapaz, seja por conta da idade, por exemplo. Então, no caso concreto, era uma pessoa que ela tinha sido interditada porque era uma pessoa viciada em drogas, né? Ela não tinha condição de manifestar a sua vontade livremente e sem qualquer tipo de induzimento. Então, houve um processo judicial onde o juiz decretou a interdição daquela pessoa, dizendo, olha, por conta do seu vício com drogas, por conta da sua condição, você não tem condição de administrar livremente seu patrimônio. Então, nomeou um curador para que ficasse como responsável daquela pessoa e a pudesse representar. Então, o curador, então, na verdade, é alguém que representa uma pessoa que teve a incapacidade decretada judicialmente, perfeito? Exatamente. Uma pessoa normalmente maior de idade, né? Eu acho, né, Felipe, que a gente podia, antes da gente entrar a fundo no caso prático aqui, falar um pouquinho sobre algumas mudanças que aconteceram, relevantíssimas, né? No Código Civil. Sim, sem Código Civil que é de 2002 e sofreu uma alteração grande em 2015, né? Fala um pouquinho aí para a gente entender bem. Exatamente, porque antigamente você tinha um rol de incapacidade muito maior do que a de hoje, né? Com a lei, por exemplo, do Estatuto da Deficiência, por exemplo, houve essa alteração no Código Civil, que hoje a incapacidade é só para aqueles que têm menos de 16 anos de idade. Exato. Né? E os demais agora são relativamente incapazes. Então, houve essa mudança, que é uma mudança bastante expressiva, né? Ou seja, a incapacidade agora é somente para o menor. Então, o absolutamente incapaz, ou seja, aquele que tem que ser representado, né? Hoje é só o menor de 16 anos. Exato. Né? Antigamente era o menor de 16 anos, o deficiente, né, que Sim. não conseguia expressar sua vontade, ou qualquer pessoa que, por uma causa ainda que provisória, não conseguisse exprimir sua vontade. Exatamente. Né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa que sofreu um acidente e ficou com uma sequela cerebral, né?
Essa pessoa não conseguia exprimir sua vontade, nesse caso ela era considerada absolutamente incapaz pelo Código anterior, né? Exato. Quer dizer, pelo Código de 2002, pelo Código Civil de 2002, mas antes da alteração ocorrida em 2015. Então veio o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência e excluiu dessa relação, todo mundo só manteve como absolutamente incapaz o menor de 16. Perfeito. Né? Hoje, quem são os relativamente incapazes? Pois é, com a alteração legislativa, né, que houve no Código, agora os relativamente incapazes são os que têm entre 16 e 18 anos, né, os ébrios, né, então são as pessoas que são viciadas em álcool, né, elas são alcoólatras, os viciados em tóxicos, né, em drogas, as pessoas que são pródigas, então aquela que gasta e dilapida o patrimônio de forma deliberada, né, sem controle algum. Temos também os que não podem expressar sua vontade, seja por uma causa transitória ou permanente, o que nessa pandemia foi algo que aconteceu absurdamente. Aquela pessoa que está entubada, por exemplo, é uma causa transitória onde ela não consegue manifestar sua vontade. Né? Então, ela entra nesse rol de pessoas que são relativamente incapazes. Né? Entendi. Exato. Então, nesse caso, esses são casos em que será nomeado um curador, né, para que essas pessoas possam, através de seu representante, exercer alguns atos da vida civil. Não é isso? Exatamente. Fala aí, lembrando que para você nomear um curador, na verdade, isso é um processo judicial. Né? Assim, você precisa realmente constituir um advogado ou uma advogada e ir para a via judicial, exatamente para que um juiz, né, possa decidir sobre a curatela. É engraçado a gente falar sobre isso e hoje, por incrível que pareça, foram 2 casos concretos. Uma colega nossa de trabalho, ela está com uma situação na família muito peculiar, onde o avô está entubado por conta do Covid e ele é o provedor da casa. Então, a avó estava precisando, de recursos oriundos da pensão do avô para poder custear a casa. E não tinha como movimentar a conta bancária, enfim. Ela me procurou para perguntar assim, olha, João, o que eu posso fazer para poder ter uma forma de administrar financeiramente a vida da minha avó, a vida da casa do meu avô, enquanto ele está com Covid entubado. É um caso, né, onde se enquadra a necessidade de uma ação judicial para se nomear um curador para que possa fazer a gestão desses recursos. Eu me lembro que me procuraram no cartório para fazer uma procuração, né, uma filha de uma pessoa que estava acamada. Meu pai precisa fazer uma procuração, ele está internado e tal. Eu falei, não, tudo bem, a gente pode ir até o hospital colher a assinatura dele. Aí ela falou, não, mas ele está em coma. Aí eu expliquei para ela, olha, uma pessoa que está em coma, né, ela não consegue exprimir sua vontade. Então, nesse caso, vocês precisam entrar na justiça com um pedido de nomeação de um curador para poder representar o seu pai. Isso é muito comum e nessa pandemia essa coisa se agravou muito e as pessoas acham que não. Que a gente pode ir lá no hospital, pegar a digital da pessoa e fazer uma procuração. Nós não podemos. Porque para outorgar uma procuração, você precisa estar lúcido, capaz, consciente do ato que você está praticando. Né? Exato. Eu me lembro, João e Felipe, que anteriormente a essa alteração que ocorreu em 2015, né, os juízes decretavam a interdição parcial ou total da pessoa. Né? A interdição parcial, ele estipulava, olha, alguns atos ele vai poder praticar, né? Como, por exemplo, do dia a dia e tal, mas não vai poder vender, não vai poder alienar patrimônio, essas coisas e tal. E a interdição total é o seguinte, ele não pode fazer nada. E aí o curador estaria, em tese, habilitado a representá-lo em todos os atos. Isso acabou, né? Exatamente, deixou de existir, né? Então, essa figura da interdição parcial ou total, ela deixou de existir. Hoje a interdição ela acontece para atos patrimoniais. Então, a interdição é decretada, atos patrimoniais em hipótese nenhuma vão poder ser realizados, ou seja, venda, alienação de bens, né, sem autorização judicial, e os demais atos da vida civil, a princípio, são todos permitidos. Então, um exemplo prático, a pessoa que ela é interditada, considerada como relativamente capaz, ela não pode vender, ou o curador não pode vender o imóvel daquela pessoa. Exato. Mas aquela pessoa sozinha pode ir a um cartório e casar, por exemplo. Exato. Né? Atos negociais também, né? Atos negociais também. Por exemplo, aluguel, por exemplo, né? É uma despesa que seria do próprio curatelado, né? O avanço da lei foi no sentido de que agora o juiz estabelece os limites da curatela, né? Sim. Então, antigamente a pessoa, por exemplo, era uma portadora de uma deficiência, como síndrome de Down, por exemplo. Era uma pessoa que convivia, que trabalhava, que muitas vezes
namorava, tinha filhos e tal, mas era impedida pela lei de praticar os atos da vida civil. Então, a lei humanizou essa questão, né, e trouxe para que o juiz decida caso a caso, de acordo com a peculiaridade. Então, ele vai analisar, vem cá, a pessoa que está sujeita à curatela, né, a pessoa que vai ser interditada, ela é lúcida, ela consegue, por exemplo, lidar com atos do dia a dia, ela consegue movimentar a conta bancária? Beleza, ela consegue ir lá sacar um dinheirinho, passar um cheque, etc, etc. Então, ela vai poder fazer isso, né? A curatela vai se restringir a atos negociais e a atos de disposição de patrimônio, como o João bem colocou, né? Perfeito. Então, isso, na verdade, hoje, o que eu consigo enxergar a partir dessa alteração legislativa é que a interdição antes tratava todo mundo como uma coisa só, ou ela era parcial ou ela era total, e hoje não, a interdição ela é personalizada. É exatamente, por isso que se chama incapacidade relativa. Ela não é absoluta. Exato. Né? Ou seja, a pessoa tem condições de praticar determinados atos. A questão ela é mais cognitiva. O juiz vai avaliar e analisar o seguinte aspecto. Bem, essa pessoa consegue, por exemplo, administrar seus bens? Talvez até consiga administrar seus próprios bens. Mas será que ela consegue, por exemplo, realizar atos negociais de disposição patrimonial? Não, aí não, porque às vezes a pessoa não tem a malícia suficiente, né, para entender questões de preço, de valor, de negociar mesmo. E ser chamado também de incapaz, quando é capaz. Né? Nos episódios anteriores aqui do Siga Direito, que a gente falou da pirâmide financeira, lembra do esquema Ponzi? Pessoas capazes, lúcidas, muito informadas, muitas vezes intelectuais, caem em golpes, né? O que dirá uma pessoa que tem um problema cognitivo, né? Então é para isso que existe a curatela. O juiz vai proteger, vai blindar aquela pessoa através da designação de um curador. Só que o curador tem limites, né, João? Exatamente, ele não pode fazer qualquer coisa, né? E a legislação trouxe alterações nesse sentido também. Sim. Então, hoje, por exemplo, o curador, ele não pode alienar bens do curatelado, isso é fato. Ele não pode vender bens sem autorização judicial. Dinheiro, algo que antigamente, né, antes da alteração, ele administrava o dinheiro que estava na conta e depois ele prestava conta, né, ao juiz, ao Ministério Público, enfim, fazia uma prestação de contas. Hoje, o dinheiro que ele pode utilizar é único e exclusivamente o dinheiro necessário para o sustento básico do curatelado. Exato. Todo dinheiro que exceder, ele tem que converter isso em títulos, seja aplicações financeiras, até aquisição de imóveis, né, como a legislação prevê. Então, tudo com autorização do juiz. Tudo com autorização judicial. Mas o limite é muito tênue, ou seja, ele é muito regulamentado, ele não pode fazer qualquer coisa. Né? Ele não pode ter uma iniciativa negocial. Boa. Né, iniciativa negocial. Sem que o juiz autorize. Isso. Então, no caso concreto que o João tratou, né, você exigiu, obviamente, que a pessoa obtivesse uma autorização judicial para a venda daquele imóvel. Né? Exatamente. E é interessante, né, porque às vezes é muito vantajoso para o curatelado. A gente até analisa, né? Não, está comprando imóvel, mas o preço está muito abaixo. Eu preciso comprar, preciso vender, etc. Estou vendendo muito bem o imóvel do curatelado. Mas não cabe a nós do cartório e nem a ninguém analisar isso, ficar entrando no mérito do negócio. É vantajoso, então vou autorizar. Não. A lei estabelece que, nesse caso, tem que ter apreciação judicial. E como o Ministério Público é responsável por velar pelos incapazes, nesse caso, o Ministério Público tem que participar necessariamente desse processo de autorização. Do Ministério Público, sim. Então, o Ministério Público vai analisar caso a caso, e aí muitas vezes o Ministério Público vai falar o seguinte: olha, eu sou a favor da venda, mas outro imóvel de igual valor e tal vai ter que ser adquirido com esse resultado da venda. Outro exemplo também é determinar um valor mínimo, né? Exato. Não venda por menos do que... Né? Para evitar o quê? Exatamente a dilapidação patrimonial, para que o curatelado não perca patrimônio em razão de eventual má-fé de curador, porque também acontece. Acontece. Muito, infelizmente. A gente vê lá no cartório pessoas da mesma família, né? Tem uma pessoa da família que é incapaz e tem um curador, e o curador às vezes é um irmão. Exatamente. E esse irmão quer passar a perna, né? Quer se aproveitar do patrimônio. Acontece muito com as pessoas idosas, né, Vigília? Assim, também. A pessoa, quando ela tem uma idade já avançada, é acometida por alguma doença, como um Alzheimer, por exemplo, precisa ter um curador e acaba que construiu um patrimônio, um dos filhos é nomeado curador e isso vira um problema, né? Dependendo do caso. Para fechar, né? Eu acho que a curatela, na verdade, ela é um encargo,
É um peso que o curador carrega, porque ele tem que prestar contas, né? Sem dúvida. Ele tem que fazer a prestação de contas para o juiz, para o Ministério Público, de tudo que ele faz. Todos os atos que ele pratica, ele tem que prestar contas, né? Então, se ele gastou R$1, ele tem que prestar contas do porquê e como. Exatamente. Né? Meus amigos, eu acho que esse caso foi muito interessante, tem muita gente com dúvida. Como o João bem colocou, em época de pandemia, infelizmente, muitas pessoas estão internadas, entubadas e precisaram, né, ter a curatela decretada, porque não podia exprimir à vontade, e a vida segue, a família precisa efetuar gastos até para o próprio tratamento, né? Perfeito. Então, eu acho que falar desse assunto aqui é prestar um serviço à sociedade para que as pessoas entendam. Olha, meu pai ou minha mãe ou minha irmã, né? Essa pessoa está internada, está entubada e eu preciso executar algum ato, não é ir ao cartório fazer uma procuração, porque nós não vamos fazer. Você precisa ir à justiça e pedir para que seja decretada a interdição daquela pessoa e nomeado um curador para que ele possa exercer esse tipo de ato. Não é isso? Só um parênteses, Virgílio, para a gente finalizar. Importante contratar um advogado ou advogada para poder fazer e realizar esse tipo de ação, né? Então, esse profissional é necessário nesse tipo de caso. Não basta a família procurar a justiça, o fórum, por exemplo. Ela precisa de uma orientação técnica de um advogado, um profissional, que vai ajuizar essa ação em nome das partes. Né? E assim, né, João? O advogado, obviamente, vai instruir sobre isso, mas eu acho que a gente pode até adiantar, porque às vezes tem urgência. A pessoa precisa que seja decretada a interdição imediata, né, para poder efetuar uma despesa extraordinária, até para o próprio tratamento do curatelado. Então é importante já se obter um laudo, né, que informe, um laudo médico oficial, informando que aquela pessoa está internada, que aquela pessoa está em coma, etc, etc, para que o advogado, a partir dessa documentação, possa pleitear em juízo, como porque disse, há um risco da demora, né? Há o risco da demora. Exatamente. Então é isso, meus amigos. Acho que foi bem tratado o assunto, ficou claro, muito interessante aqui. As pessoas têm muita dúvida sobre isso e é um assunto comum lá no cartório, né? Diariamente temos dúvidas a respeito desse assunto. Né? É isso aí. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Falamos hoje sobre curatela e os seus efeitos. E se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações, se inscreva nas nossas redes sociais e fique sempre por dentro.